pulso reto P propaga-se na superfície da água em direção a um obstáculo M rígido onde se reflete. Então, olha aqui. Você tem uma cuba de água, parece ser quadrada, né? Ou retangular. E ali você tem um obstáculo que está formando ali com essa cuba um triângulozinho, olha. Repara que esse triângulo tem cateto D e D. E ali você tem um pulso de onda plana se propagando, olha aqui, essa setinha aqui é o raio de onda, se propagando aqui verticalmente, olha, vai chegar nesse obstáculo e vai ser refletido para algum lugar, né? A gente não sabe para onde, mas o que vai ser refletido vai. Aí vamos continuar a leitura, olha, o pulso e o obstáculo estão representados na figura. A seta indica o sentido de propagação de P. Aí lá a pergunta, assinale a alternativa contendo a figura que melhor representa P depois de sua reflexão em M. Vamos lá, olha, passo a passo. Você tem ali o pulso de onda P, que é uma onda plana, se propagando ali verticalmente para cima, né? E aí vamos fazer o quê? Vamos traçar o raio de onda. Vamos traçar o raio de onda para saber a direção de propagação. Essa direção vertical aqui. Quando chegar nesse ponto aqui, a onda vai ser refletida. Para onde que vai ser refletida? Como é que a gente faz? A gente traça a reta normal, a superfície onde vai ser refletida, né? Que é uma reta perpendicular, ou seja, faz 90 graus com a superfície que vai ser refletida, naquele ponto de reflexão. E aí esse aqui, ó, é o ângulo de incidência, vamos chamar de θ. A gente sabe que o ângulo de incidência vai ser igual ao ângulo de reflexão. Então a gente traça ali o mesmo ângulo ali, né? E vê que o pulso vai estar se propagando aqui para a direita. Olha aqui, essa reta aqui vermelha é na horizontal para a direita, é o raio refletido. Raio incidente, raio refletido. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então o pulso vai se propagar nessa direção, beleza? Resposta certa tem que ser a letra A, adianta. Beleza, galera? Bom, a gente pode ir além e falar qual que vai ser o valor desse ângulo também. Olha, repara que a gente tem um triângulo isósceles, né? A gente tem que esse ângulo é 90 graus. Então, esses dois ângulos aqui são 45 graus, certo? E aí, se a gente for olhar esse outro triângulozinho aqui, ó, aqui é 45 graus, aqui é 90. Então, aqui tem que ser 45 graus. Então, repara, esse ângulo aqui é o mesmo desse aqui, ó. Então, esse aqui é θ, 45 graus, θ é 45 graus. Então, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão vão ser de 45 graus, beleza? Muito bem. Fica para casa fazer esse dever de casa aqui, esse exercíciozinho. E mais esse outro exercício aqui que tem vários itens que estão sendo pedidos, olha. Tá? Aqui a gente, para calcular a velocidade de propagação da onda, a gente pode usar a equação fundamental da ondulatória, né? Bom, o som, ele é uma onda também, e o som também pode ser refletido quando ele encontra um obstáculo. A questão é, a qual distância esse obstáculo vai estar, né? Porque tendo distâncias diferentes, vai gerar consequências diferentes. Você vai ouvir o som em menos ou em mais tempo de diferença entre o som que você emite, que você emite um som e automaticamente você já ouve esse som, né? E o som que você emite também, uma parte dele se propaga e é refletido. Se o tempo de reflexão for muito pequeno, você vai ouvir os dois praticamente juntos. Se o tempo for grande, você vai ouvir um e só depois você vai ouvir o outro, né? Então, gera consequências diferentes. Olha lá, vamos definir as coisas aqui. Vamos chamar de ΔT o tempo em que leva para o som que você emite, que está se propagando ali, ó, ele atingir um obstáculo e voltar. Esse ΔT vai ser esse tempo, porque o som demora para ser emitido, se propaga e volta, chega em você novamente, beleza? Bom, vamos chamar de X aqui, ó, a distância entre você e o obstáculo. Daqui a pouco a gente vai fazer umas continhas com isso aí. A gente tem o seguinte, olha, quando esse ΔT é muito próximo de zero, é muito pequeno, ou seja, é quase nada o tempo que demora para o som ser emitido por você, se propagar, atingir o obstáculo e voltar, a gente vai ter uma sensação de reforço do som emitido. Como assim, Diego? Olha, você está falando alguma coisa, né? Você emite algum som. Você
ouve no mesmo instante esse som que você está emitindo. É instantâneo, quase. E ali, só que uma parte desse som que você está emitindo, ele vai se propagar também. Ele vai se propagar, pode encontrar um obstáculo e voltar. Se o tempo que esse som está se propagando, ele vai e volta, se esse tempo for muito próximo de zero, você vai ouvir tanto o som que você está emitindo, quanto o que está se propagando ali, ó, né? Você vai ouvir eles praticamente juntos. E ali você vai ter um aumento na intensidade sonora. Você vai ouvir isso como se tivesse um volume maior. Você vai ter ali um reforço do som que você está emitindo, beleza? Essa sensação de reforço, ela é gerada quando o tempo ali que o som demora para se propagar, chegar no obstáculo e voltar é muito pequeno. E aí os sons, eles se somam, por assim dizer. A parte do som que você está ouvindo, ali que você está emitindo e ouvindo, e a parte que se propaga é refletida, esse som meio que se somam ali, tá? Aí você tem a sensação do reforço. Tem também a sensação de reverberação. Reverberação é quando esse tempo ele não é tão pequeno, mas ele é menor do que 0,1 segundo. Você tem uma sensação ali de que o som está sendo prolongado, que ele está se tornando mais longo, porque antes do som que você está emitindo e ouvindo ele instantaneamente, antes que esse som se extingua, né, você vai ter ali a chegada do som refletido, e ali vai ter uma sensação de prolongamento, como se o som ficasse mais longo, por assim dizer, tá? E também vai ter o famoso eco. O eco é quando esse tempo para o som ir e voltar, ele é maior do que 0,1 segundos, maior ou igual a 0,1 segundos. Nesse caso, você ouve os sons separadamente. Você fala alguma coisa, ouve instantaneamente o que você está falando, e ali uma parte do que você está falando desse som, ele vai se propagar, ser refletido de volta, e quando ele chegar de volta no seu ouvido, o primeiro som já vai ter se extinguido, aí vai dar a separação ali entre os sons, beleza? Bom, mas qual que é o pré-requisito, qual que é a distância ali, ó, que você tem que ter para que aconteça o eco? Bom, isso aí depende do meio que você tá? Mas no ar, onde a velocidade é praticamente 340 metros por segundo, essa é a velocidade do som. Ele se propaga 340 metros a cada segundo no ar. Em outros meios, a velocidade é diferente, tá? Na água, por exemplo, a velocidade é outra, é muito maior que essa. No ar, que o som se propaga a essa velocidade, para que haja o eco, o tempo de ida e volta tem que ser maior ou igual a 0,1 segundo, né? Bom, e a distância que o som vai se propagar ali é x para ir mais x para voltar, é 2x, né? Aí, como o som se propaga com velocidade constante, a gente pode relacionar esses dados aqui pelaquela equação lá do movimento uniforme. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. A distância que o som está se propagando é 2x, né? E voltar. Velocidade 340 metros por segundo, tempo 0,1 segundo é o tempo mínimo para que haja o eco. Então, quando a gente multiplica 340 vezes 0,1 vai dar 34. 34, passo 2 para o outro lado da igualdade dividindo, estava multiplicando, vai dividindo. 34 por 2 vai dar 17 metros. Ou seja, o pré-requisito ali para que haja o eco, a distância mínima para que haja o eco é de 17 metros. Se você tiver um obstáculo menor que 17 metros, não vai formar o eco, pode formar reverberação, ou se o obstáculo for muito perto de você, só o reforço do som, certo? Mas o eco precisa ter um obstáculo que está a 17 metros ou mais de você, sacou? Muito bem. Aplicações para isso aqui que a gente acabou de falar pode ser, por exemplo, o sonar. O sonar, ele é um equipamento que vai identificar ali em um navio, por exemplo, a profundidade que o navio está. Como que ele faz isso? Ele vai ter o sonar vai ser um emissor de ondas sonoras, né? Ele vai emitir onda sonora, vai se propagar, vai chegar no fundo ali do mar, por exemplo, né? Do lago, oceano, sei lá, rio, sei lá, né? E aí vai ser refletido de volta, né? Vai gastar um tempo para ir e voltar. Aí vai ter um sensor que vai captar esse tempo de volta, né? De ida e volta. E ali, com o tempo e a velocidade da onda no mar que a gente conhece,
a gente calcula a distância x que ele está do obstáculo, igual o cálculo que a gente acabou de fazer aqui, tá? Só conhecendo a velocidade da onda na água, que a gente conhece, isso é uma constante, esse tempo aqui o sensor vai medir, e aí você consegue achar a profundidade, beleza? Isso aqui também é usado em submarinos para saber a distância de coisas conhecidas, por exemplo, um torpedo que está vindo em direção a ele, né? O morcego também, ele enxerga muito mal, a visão dele é praticamente zero. E ali, como que ele faz para se localizar? Porque ele voa para lá e para cá com muita precisão. O que ele faz? Ele emite ondas sonoras, o tempo inteiro ele está emitindo ondas sonoras. E aí, pela reflexão da onda que ele emite, ele vai medir a distância ali, ó, se demorou mais ou menos para a onda chegar, para saber a qual distância que ele está do obstáculo e assim conseguir voar sem enxergar, tá? Bastante interessante. Então, fica para cá esse exercíciozinho aqui, beleza? E esse também para casa para terminar essa parte da matéria. Tá, galera? Muito obrigado. Façam bastante exercícios aí, exercitem bastante. Essa foi a parte de reflexão de onda. Na próxima aula a gente vai falar de refração de onda, que é quando a onda encontra um obstáculo, mas ela passa desse obstáculo para um outro meio, um meio diferente, tá? Bastante interessante essa parte aqui da matéria, mas essa fica para a próxima aula. Muito obrigado e até a próxima.